Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestrando em Teologia pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas, em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, caro pregador, cara pregadora da Palavra de Deus para suas comunidades, a este nosso Dabá, no qual nós tentamos trazer o sentido original do texto bíblico, sobretudo do Evangelho, para que você possa atualizá-lo para suas comunidades de fé. O texto deste domingo é Mateus capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, verso 8. Mateus capítulo 9, versículo 36 ao capítulo 10, verso 8. Este trecho marca uma etapa importante no desenvolvimento da narrativa de Mateus, pois Jesus, depois de ter indicado a finalidade de sua missão lá no capítulo 9, verso 13, em chamar os pecadores e não justos, e ter demonstrado a sua autoridade com sua doutrina, nos capítulos 5 ao capítulo 7, o famoso Sermão da Montanha, e ter demonstrado também a sua autoridade com as suas obras, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 34. Nesse bloco, Jesus faz 10 curas, mostrando a sua autoridade mediante o poder taumatúrgico que possui. Jesus agora concede esta autoridade e missão aos que ele escolheu, impondo-lhes os mesmos limites da sua missão, ou seja, que eles possam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é interessante que a missão no Evangelho de Mateus é uma missão intra-Israel, o que deve ter a ver justamente com a autoria do Evangelho, pois se trata de uma comunidade judaico-cristã. É uma comunidade que, a princípio, pensa que a salvação de Cristo é somente para os judeus. Então, por isso que os discípulos são enviados, em primeiro lugar, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, se pensa que quando já se cria consciência de que Jesus é o Salvador não só de Israel, mas de toda a humanidade, então se amplia a missão, e aí nós vamos ter lá no final do Evangelho, Jesus enviando os discípulos para fazer discípulos deles todas as nações. Mas aí os exegetas adeptos do método histórico crítico sempre gostam de pensar que o início e o fim do Evangelho normalmente são posteriores, né? Ou seja, as últimas coisas que se escreve no Evangelho é que nem monografia, se escreve primeiro o enredo, se escreve primeiro o argumento e depois se escreve a introdução e a conclusão. Então, por isso que muitos pensam que, sobretudo o final do Evangelho, na qual Jesus envia a fazer discípulos todas as nações, isso provavelmente é um texto posterior, já no final da redação do Evangelho, que retrata uma missão universal, ao passo que aqui dentro do Evangelho a missão é dentro da comunidade. Se você conferir com o mesmo texto missionário lá em Lucas, Jesus envia 72 discípulos porque se acreditava que existiam 72 nações. Então se envia para o mundo todo. Aqui não, aqui se envia somente para Israel. Por isso, a missão apostólica se mostra, pois, como um dom que Cristo e o Pai fazem à igreja, dom que a igreja se preocupará em obter pela oração, conforme Jesus mesmo pede, no versículo 37 a 38, que nós em oração possamos pedir operários para a messe do Senhor. Este povo é prefigurado pela lista dos 12, que lembra as 12 tribos de Israel, e começa reunindo as ovelhas perdidas ou dispersas de Israel. Este texto com certeza está inspirado em Ezequiel, capítulo 34, no versículo 5 a 6, quando Deus promete reunir as suas ovelhas dispersas, que introduz uma tensão no contexto e continua o tema da ruptura com o institucionalismo antigo e desenvolve o tema do novo povo de Deus. Ainda continuando a reflexão acerca deste texto, é interessante darmos uma olhadinha em textos nos quais provavelmente Mateus se inspirou para escrever. Então, por exemplo, a imagem do pastor que cuida do povo, que é símbolo da liderança, se encontra em Jeremias capítulo 23, Ezequiel capítulo 34, conforme disse, Salmo 23 e Salmo 80.
esta missão de pastorear agora vai se juntar à missão do pescador, que já foi utilizada por Mateus no capítulo 4, verso 19, e também se acrescentará a imagem do ceifador, ou seja, a imagem dos discípulos como aqueles que colhem os frutos do reino, que é uma imagem tirada do Salmo 126. A questão da compaixão pelo povo que está perdido, isso também aparece em Números capítulo 27, 17, quando Moisés se comove do povo de Israel. Em 1 Reis capítulo 22, versículo 17, quando se anunciava um profeta na presença de dois reis. Então é muito interessante isso, muito bonito isso, pois Jesus ensina os discípulos a missão e, querendo ou não, é uma missão baseada nesta função de guardar o povo, de pastorear o povo a partir de uma compaixão que se sente por eles. Então, resumindo, este texto é um texto que elabora o chamado dos discípulos, e tem uma lista formal dos discípulos, que é interessante, né? Que alguns discípulos aparecem em todas as listas dos evangelhos, Mas aqui é interessante você dar uma conferidinha também nestes aqui. Por exemplo, a tradição identifica Natanael, do capítulo 1, versículo 44 de João, com Bartolomeu, que aparece nesta lista. Levi, que aparece em Marcos, capítulo 2, verso 13, Lucas, capítulo 5, verso 27, com Mateus, que aparece nessa lista. Uma curiosidade, que em todas essas listas, Pedro sempre encabeça a lista e Judas é sempre o último. Com certeza, já estava presente a tradição de Pedro como líder da igreja, então por isso que ele sempre encabeça a lista. E também já se sabia do traidor de Jesus, então por isso que o evangelista como que dá um spoiler. Judas, aquele que seria o traidor. Os discípulos devem pregar o reino da mesma forma como Jesus pregava e devem fazê-lo gratuitamente. Não deve aproveitar-se deste dom recebido por Cristo por cobiça. Então esta seria a mensagem original do texto, uma missão que Jesus envia aos discípulos para dentro de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, movidos por compaixão e pela gratuidade da escolha de Cristo. Cristo que escolhe gratuitamente estes discípulos para continuarem a sua missão, e por isso eles devem agir também de forma gratuita, anunciando o reino para aqueles aos quais são enviados. Que você possa pegar esta mensagem, atualizar esta mensagem para a sua comunidade de fé. Até o nosso próximo programa da Barra. Fique com Deus. Um forte abraço do Frei Inácio.